Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos dar continuidade a essa série? Entregue-se à transformação. A gente tem falado com base lá em Romanos, né? Opa, não passou. Capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século. Em outras traduções está a palavra mundo, né? E eu te falei que tem a ver com um padrão, um sistema de comportamento que esse mundo tem. E a Bíblia está dizendo que a gente não pode mais tomar a mesma forma desse comportamento. Mas a gente precisa ser transformado. E essa palavra no original é a palavra metamorfose, que dá a ideia de uma transformação completa. Sabe? Um processo pelo qual uma borboleta, que era uma lagarta, né? A lagarta acaba se tornando uma borboleta. Pela renovação da vossa mente. E aí a gente já conversou algumas coisas, né? Para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. A verdadeira transformação, estamos só relembrando, consiste na quebra de um antigo padrão de comportamento para que seja possível se estabelecer um novo padrão. É exatamente isso. A maneira que eu me comporto é consequência da maneira que eu penso, né? Por isso que lá em Romanos 12:2 está: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o meu padrão de pensamento estabelece o meu padrão de comportamento, tá bom? Então a renovação da mente na palavra de Deus é o único caminho para a verdadeira transformação que Deus quer operar na minha vida. É isso aí. Por quê? Porque a palavra de Deus apresenta o padrão de Deus para todas as áreas. Então, o que é renovar a mente na palavra? É mudar a minha maneira de pensar, deixar de pensar como eu pensava e acabava obtendo um comportamento similar ao desse mundo e pensar agora como Deus pensa, pensar com a palavra de Deus. É exatamente isso. Tá? A palavra de Deus nos apresenta, eu acabei de dizer, o padrão de Deus, o pensamento de Deus a respeito de todas as áreas da vida. E aí eu falei, não tem como tomar posse de um novo padrão de pensamento sem que antes eu decida, é uma decisão, hein? Abrir mão da minha antiga maneira de pensar, porque senão eu fico resistindo, principalmente quando eu sou confrontado. Sabe, quando a gente é confrontado num padrão de pensamento ou até mesmo uma atitude, comportamento, a gente tem a escolha, né, de se entregar à palavra de Deus para a transformação ou de resistir, sabe? E muitos de nós acabamos que a gente tem a tendência de resistir. E aí eu falei, por isso que Romanos 12:2 está depois de Romanos 12:1, né? A gente precisa primeiro se oferecer em sacrifício vivo, decidir morrer para a nossa maneira de pensar. A gente falou tudo isso. E o culto racional nada mais é do que uma decisão consciente de morrer para a minha própria maneira de pensar para ficar com o pensamento de Deus. É exatamente assim, queridos. Envolve uma decisão da minha parte de mudar de vida. Isso envolve mudança de hábitos, que vão acabar gerar novos hábitos, que vão gerar novos pensamentos, uma nova maturidade, um novo comportamento. Quem quer de fato mudar de vida precisa, né, decidir romper com velhas práticas, velhos hábitos, velhos comportamentos. Não tem como. Sabe, não tem como você construir uma nova vida em cima do entulho da velha vida. Primeiro é necessário tirar esse entulho, é uma decisão. Se não existe essa decisão de entrega da minha parte, Deus ele fica limitado naquilo que ele pode fazer na minha vida. A primeira decisão é entregar a vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador. É o primeiro passo. O segundo passo é o passo de renovar constantemente a maneira de pensar na palavra de Deus. Eu preciso agora ser um estudioso, disciplinado da palavra de Deus, porque com ela eu vou aprender o padrão de Deus, que agora é o meu padrão, para que eu possa viver de maneira sábia. Agora, por que eu estou dizendo para você que envolve decisão? Por causa disso aqui, ó. A palavra de Deus, ela não vai me violentar. Deus, ele não vai me arrastar pelo braço, ele não vai me obrigar a mudar, tá bom? Ela vai me conduzir, ela vai me confrontar e me conduzir ao lugar da decisão. Quando a palavra de Deus, quando a gente está frente a frente com a palavra de Deus e ela confronta uma maneira que eu vivo, ela confronta um pensamento meu, então agora eu estou diante de uma escolha, uma decisão a tomar.
Ou eu resisto a essa transformação, ou eu me entrego a essa transformação. Se eu resistir, não é bem assim, não é assim que eu penso, não é assim que eu acho, não é tal, eu sou desse jeito mesmo, eu aprendi assim, será que é isso mesmo? Então agora eu vou decidir se eu me entrego ou não. É uma decisão. Ela não me violenta, ela me leva ao lugar da decisão. Então preste atenção, para a gente fechar esse vídeo. Não haverá genuína transformação se não houver primeiro a genuína decisão de abrir mão de antigos padrões. É o que a gente chama de arrependimento. E infelizmente hoje em dia a gente tem visto um evangelho sendo pregado onde essa palavra desapareceu. Arrependimento. Arrependimento é necessário. Até mesmo quando as pessoas fazem o famoso apelo para que as pessoas aceitem a Jesus, elas não falam que é necessário se arrepender. Como Pedro falava, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependimento é a palavra metanoia. Tem a ver exatamente com o que eu estou falando, uma mudança completa na maneira de pensar, sentir e agir. Amém, queridos? Então, para que haja transformação, precisa haver entrega, precisa haver decisão. Por isso que o nome desse devocional é Entregue-se à Transformação, tá bom? Então, guarda essa palavra no teu coração, deixa teu comentário, a tua curtida no próximo vídeo. A gente continua. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.